Vamos dar continuidade àquilo que estamos falando, minha gente. A gente está falando sobre a graça. E hoje a gente quer tratar de um assunto fundamental dentro da graça, porque não dá para misturar a graça com a lei. A lei, ela foi concluída com a obra consumada da cruz, com a obra perfeita realizada por Jesus na cruz do Calvário. E a igreja da Galácia, ela sofreu de uma forma contundente, de uma forma tremenda, né? Onde judaizantes, né, era uma seita que não aceitava o evangelho, a obra consumada da cruz, não aceitava o plano da salvação através de Jesus. E o apóstolo Paulo teve em todas as suas igrejas que ele fundou uma grande dificuldade com essa gente. E na igreja da Galácia não foi diferente. E eu convido então você a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Gálatas. Gálatas tem 6 capítulos apenas, e hoje a gente vai pontuar alguns versículos importantes para que você possa entender o que estava acontecendo. As igrejas, né, daquela região, era uma região da Ásia Menor, estavam então enfrentando esses problemas gravíssimos, aonde os judeus, né, que haviam se convertido ao cristianismo, eles não queriam deixar toda a lei para trás, eles não queriam absorver e viver agora a obra consumada da cruz. Logo, traziam sempre os costumes legais, sempre as coisas que já haviam sido consumadas por Jesus na cruz. Eles traziam esses conceitos e esses valores para serem aplicados nas igrejas da Ásia Menor. E Paulo, né, toda hora tinha que estar lá orientando, ensinando o povo de Deus a respeito desse assunto. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a graça e a lei não combinam. Não dá para a gente misturar a antiga aliança com a nova aliança. Lembre-se, né, no livro de Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, você tem lá uma visão do que é a nova aliança. Então é importante, né, você estudar esses textos, você estudar esses capítulos, para você entender e se nortear e se colocar, né, no devido lugar. Você vive no reino de Deus, você desfruta da nova aliança estabelecida por Jesus, você vive num tempo chamado graça, favor imerecido dado por Deus, e isso é muito importante para a tua caminhada de fé com o Senhor Jesus. Então, está com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim logo, né, de primeira, e ele diz, olha, não dá para combinar as velhas tradições mosaicas, a velha lei, com a nova aliança e com a obra consumada da cruz. E ele diz para essa igreja, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo, né, quando sabe da notícia do que estava acontecendo na igreja da Galácia, né, essa igreja estava querendo trazer o culto judaico, estava querendo trazer novamente para dentro do templo a arca da presença, onde haviam ali os 2 querubins, queriam dividir, né, o lugar de comunhão, né, com o Santo dos Santos, queriam fazer com que todo o ritual da antiga aliança continuasse, perpetuasse na igreja gentílica. E Paulo, né, quando implantou cada igreja, ele sempre colocava a obra consumada da cruz, a nova aliança, como um padrão para o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, diz o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16 em diante. Primeiro do judeu, depois dos gentios e todos aqueles que recebessem Jesus pela fé como Senhor e Salvador. E aí ele começa dizendo para a igreja, gente, eu ensinei vocês
eu escrevi cartas para vocês, eu mandei para vocês as informações pertinentes à obra consumada da cruz, ao plano da salvação, a tudo quanto Jesus fez por vocês, e vocês estão deixando, né, que o velho ritual, que os velhos costumes judaicos sejam introduzidos para vocês. E aí, através dessa carta, Gálatas é uma carta, ele chama a atenção da igreja e diz isso para eles: me admira que vocês estão depressa passando daquilo que Cristo fez por vocês, daquilo que Cristo realizou por vocês, para agora observarem a tradição judaica. E é importante nós, a igreja de Cristo, gente, entender que as antigas alianças, elas são sombra e elas apontavam sempre para uma pessoa. Tudo o que acontecia e aconteceu no Antigo Testamento apontava para uma única pessoa, Jesus, o Senhor. E quando Jesus aparece nos evangelhos, né, João, o último profeta, né, ele diz o seguinte, né, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a partir dali, João sai de cena e Jesus começa a ministrar o evangelho, que são as boas novas, as boas notícias de salvação, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, possa receber a salvação e a vida eterna, né? Jesus é o caminho, Ele é a graça revelada, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Paulo está dizendo para a igreja então da Galácia, que eles estavam facilmente cedendo a costumes que não tinham mais poder ou valor. Por exemplo, a arca da presença no Santíssimo Lugar ou dentro da igreja. Você já imaginou? Não sei se você já foi, espero que não, né? Mas ainda existem igrejas brasileiras onde a arca da presença está presente. O que é a arca da presença, né? É um artefato de madeira, onde tem 2 querubins lá, e as pessoas mantêm aquele objeto como forma de presença do Espírito Santo. E na nova aliança, no tempo que nós estamos vivendo, a presença de Deus não está mais no templo, na casa, no santo dos santos. Jesus, quando foi crucificado e entregou a obra consumada da cruz, ele disse uma palavra para o Pai, uma frase para o Pai. Ele disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. E quando ele entregou o espírito, diz a palavra de Deus que o véu do templo, aonde estava a santa presença, rasgou de cima para baixo, e a partir daquele momento que Jesus consuma a obra na cruz do Calvário, ele transfere essa glória que estava no templo, que era manifestada na arca da presença, para pessoas. O templo agora é você, a casa de Deus agora é você, você é templo, habitação do Espírito Santo. Você pode dizer aleluias por isso? E o apóstolo Paulo diz isso claramente para a gente. E ele começa dizendo para a igreja da Galácia, dizendo para eles o seguinte: gente, vocês são a casa de Deus. Não tem mais nenhuma autoridade sobre a arca da presença, não tem mais nenhuma autoridade sobre os pães, não tem mais nenhuma autoridade sobre o ritual da circuncisão humana, que os judaizantes queriam implantar em todas as igrejas gentílicas. Eles queriam que todos os gentios recém-convertidos também passassem pelo ritual da circuncisão. Ou seja, né, um ato que foi estabelecido na velha aliança para a nação de Israel apenas. Era um acordo entre a nação de Israel, Abraão e todos os descendentes de Israel. E Paulo então traz à memória da igreja que eles precisavam ter uma mentalidade correta e não duvidosa da graça.
E hoje, a gente precisa ter essa mentalidade clara, gente, e olhar sempre para o Antigo Testamento. Você não está proibido, até porque o Antigo Testamento faz parte dos 66 livros da Bíblia, mas quando você estiver olhando e lendo o Antigo Testamento, você tem sempre que passá-lo pelo filtro da graça. Sempre olhar todos os versículos, todas as porções que estão ali escritas, apontando elas para Jesus e para a obra consumada que Ele realizou na cruz do Calvário. Quando você olha para o tabernáculo, por exemplo, todo o tabernáculo, quem já estudou o Antigo Testamento e já estudou a história da tipologia, das peças do tabernáculo, todas aquelas peças, todos aqueles artefatos que estavam no tabernáculo, apontavam para a obra consumada da cruz, apontavam para o sacrifício de Jesus, apontavam para a libertação das pessoas ao serem salvas e alcançadas pelo amor de Jesus. Quando Cristo veio, Ele consumou então toda aquela obra. Por isso que hoje ninguém mais mata animal aqui dentro. Por isso que hoje ninguém oferece mais sangue aqui diante do tabernáculo. Por quê? Porque só um sangue, e o sangue poderoso de Jesus, tem poder para nos reconciliar com Deus e os homens. E esse sangue já foi oferecido na cruz do Calvário por você. Aleluia! Então na igreja não se faz mais aqueles ritos judaicos, onde se apresentava o carneiro, a pombinha, o cordeiro, para ser aspergido no altar. Porque Cristo, quando Ele foi para a cruz, Ele consumou toda a obra de oferta. E João diz isso, quando ele apontou para ser batizado. João, o Batista, diz: olha, eu é que necessito ser batizado por ti. E aí Jesus diz para ele: não, João, deixa que a palavra se cumpra, deixa que o evangelho se cumpra. E quando João batiza Jesus, uma voz brada do céu, você já leu esse texto, e diz: este é o meu filho amado, o próprio Pai, ratificando a presença do Filho, em quem me comprazo. Então, gente, a graça, ela foi derramada, ela foi concretizada através do sacrifício de Cristo Jesus. E esse sacrifício foi perfeito, foi pleno, e esse sacrifício libertou você. João 8, 32, 36 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse sacrifício libertou você de todo o jugo da lei, de toda condenação, de todo pecado, de toda sentença de morte. Esse sacrifício religou você com Deus. Você e eu temos uma conectividade plena, ininterrupta com Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Viver a graça, então, é pregar a fé. Você e eu que vivemos o Evangelho da Graça, precisamos viver pela fé, gente. A fé é fundamental nessa nossa caminhada, nesse nosso percurso. Você e eu precisamos olhar para a cruz e saber que não é mais com nenhum esforço meu que eu vou conseguir ser salvo, mas somente pela fé. Pela fé sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que você não se glorie nisso. Então é importante você e eu recebermos a obra consumada da cruz pela fé, e saber que esse presente é nosso. Deus nos presenteou com a salvação. Deus nos presenteou com essa conexão novamente, aonde você e eu temos a eternidade garantida, temos a plenitude de vida garantida, temos a libertação plena, fomos absolvidos de todos os nossos pecados, fomos absolvidos de toda a nossa condenação, e hoje nós temos liberdade, somos livres para adorar e exaltar o nome do Senhor. E precisamos entender que tudo isso não é pelos nossos méritos, é pela fé. Justificados, pois, diz Romanos capítulo 5, pela fé temos
paz com Deus. Temos paz com Deus. E isso é importante, a gente saber que a graça de Deus, viver o Evangelho é viver pela fé. Pregar o Evangelho é pregar pela fé. Não dá para confundir com a razão, porque a razão não explica a fé. A fé está pautada na palavra de Deus e em Jesus e na sua obra consumada por nós. Viver a graça é receber a revelação da palavra que vem de Deus, aonde essa palavra nos diz que todo o pecado que estava em nós foi crucificado na cruz do Calvário com Ele, e você pode dizer aleluias por isso. Glória a Deus, Ele se tornou maldito por nós, Ele se tornou oprimido por nós, Ele colocou na sua vida, na sua vida, diante daquela cruz, todas as nossas condenações. Glória a Deus. E nós precisamos ter essa certeza, gente. Nós precisamos saber que ninguém pode nos acusar. Ninguém tem o poder de acusar você, porque Jesus já te libertou de toda sentença de acusação. Aleluia! Viver a graça, então, é saber que a obra da lei não tem mais poder sobre nós. Viver a graça é saber que não dá mais, para viver os padrões de um evangelho arcaico, um evangelho que oprime, como eram os judaizantes. A igreja de Cristo precisa então viver assim. Gálatas capítulo 2, versículo 21, leia comigo por gentileza. Hoje a gente vai estudar esse livro tão especial. Não aluno a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo está dizendo para essa igreja então, que se eles voltassem a praticar essas obras da antiga aliança, eles estavam invalidando a obra consumada da cruz, eles estavam invalidando o sacrifício de Cristo, eles estavam abrindo mão de tudo quanto Cristo havia realizado por cada um de nós na cruz do Calvário. Viver a graça é receber então essa revelação da palavra, que não somos mais justificados por obras humanas, mas sim fomos justificados pela fé e pelo dom gratuito de Deus em nos absolver de toda e qualquer condenação. Não dá para viver pelos padrões da lei, gente. Aliás, o apóstolo Paulo nos ensina claramente que ninguém podia cumprir a lei. Ninguém tinha poder na sua própria vida para praticar a lei. Só uma pessoa conseguiu viver a lei plenamente, e essa pessoa é Jesus Cristo, aquele que nos libertou de toda maldição, de toda condenação. Por isso que eu e você precisamos estar agarrados nele, sabendo que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Só ele vai conduzir você ao Pai. Ele é o centro da Bíblia. A Bíblia sem Jesus é um mero livro, mas na verdade Jesus é a essência da Bíblia, porque a Bíblia fala da verdade que é Jesus. Por isso que esse livro tem vida, porque ele fala de uma pessoa, Jesus Cristo. Quando você e eu estamos lendo João, a gente sente, através do Espírito Santo, Jesus falando conosco. Quando estamos lendo Atos, Jesus está manifestando o seu poder e dizendo para você e para mim, que nós como igreja recebemos aquele mesmo poder, e com a imposição das mãos, e com a autoridade do nome dele, você e eu impomos as mãos sobre enfermos, sobre endemoniados, sobre cancerosos, sobre enfermos, sobre qualquer problema, e na autoridade do nome de Jesus, você e eu vencemos. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos debaixo dessa aliança de fé então, gente, e não uma aliança debaixo de obras. Olha o que diz o capítulo 3 do mesmo livro, a partir do versículo 1, Paulo continua exortando aquela igreja, dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, antes
cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei, ou você e eu recebemos o Espírito Santo pela fé? Óbvio, a resposta é: recebemos o Espírito Santo pela fé. E ele continua dizendo para esses irmãos: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, é que opera milagres entre vós, Jesus Cristo. Porventura, ele fez isso pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tem alguém aqui que crê em Jesus Cristo pela fé? Então todas as promessas do nosso pai da fé, Abraão, estão respaldadas sobre a tua vida, sobre a minha vida. E diz mais: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé você e eu, que somos chamados gentios, preanunciou o Evangelho. E o que é o Evangelho? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que não importa que seja judeu ou qualquer outra raça, mas que crê pela fé no nome poderoso de Jesus. Ora, tendo a Escritura previsto isso, que Deus justificaria pelas fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei, você está lendo comigo? Continue comigo então. Ninguém é justificado diante de Deus. Por quê, minha gente? O justo viverá pela fé. Oh, você e eu precisamos viver pela fé. Fé. A fé é que nos sustenta. A fé e a obra consumada da cruz, realizada por Jesus na cruz do Calvário, é que mantém você de pé. Então você e eu precisamos saber disso. E a igreja da Galácia estava sofrendo, com esses judaizantes, com esses caras que estavam querendo trazer as tradições passadas para dentro da igreja. Nós precisamos estar aliançados com Jesus, com a graça e com a fé. A fé e a graça te constituiu como herdeiro. Você e eu hoje somos herdeiros. Capítulo 4 de Gálatas, a partir do versículo 6 e 7. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja da Galácia. Capítulo 4, diz assim: e porque vós sois filhos. Tem algum filho aqui? Diga aleluias por isso. Glória a Deus. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que agora habita dentro de você. Você e eu somos casa dele, que todo dia esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que todo dia esse Espírito, quando você e eu vamos para o trabalho, vamos fazer qualquer atividade, vamos ao Guanabara, vamos pagar uma conta, esse Espírito Santo está conosco, pegando o ônibus, andando de bike, fazendo as nossas atividades físicas. Esse Espírito Santo está dentro de nós dizendo: você é meu filho, você é meu filho.
filho, eu te gerei, eu te comprei, você é minha propriedade exclusiva de Deus, a minha bênção está sobre você, a bênção do Deus Pai está sobre você, a bênção do Deus Filho está sobre você, não importa onde você nasceu, não importa o histórico da sua família, não importa tudo que a sua família trazia como hereditariedade, porque quando você e eu aceitamos Jesus Cristo, diz que toda obra de maldição foi cravada na cruz do Calvário, e você e eu, a partir do momento que aceitamos a Jesus, fomos inseridos na família abraâmica de Jesus, na família da fé, e nos tornamos então abençoados. Todos os dias você e eu devemos declarar pela fé: eu sou um abençoado, eu sou abençoado, a bênção de Deus está sobre a minha vida, a bênção da obra consumada da cruz está sobre mim, eu tenho a autoridade do Espírito Santo sobre a minha vida, eu sou filho de Deus, a graça me constituiu como herdeiro de Cristo. Uau! É isso que você é hoje. E essa igreja estava sendo assediada pelos judaizantes para abrir mão de tudo isso. Querida igreja, o apóstolo Paulo nos ensina uma das suas cartas, que aquele que abre mão da graça, aquele que abre mão de Jesus, abre mão de tudo, abriu mão da sua salvação. A antiga herança nos mostra que lá no passado, todos aqueles que estavam debaixo da antiga aliança eram pessoas que carregavam pecados sobre a sua vida, eram pessoas fracas, pobres, escravas, eram pessoas que haviam perdido tudo. Olha o que diz o capítulo 4, no versículo 9 em diante. Vamos ler a partir do versículo 8, para você entender melhor. Diz assim: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardando dias, meses, tempos e anos. Versículo 11: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. O assédio da heresia era tão forte sobre a igreja da Ásia Menor, essa igreja da Galácia, que Paulo estava preocupado, porque muitos estavam cedendo, abrindo mão de toda a obra consumada, de toda obra feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e voltando aos rudimentos que não tinham nenhum poder para salvar ninguém, para abençoar ninguém. E aí o apóstolo Paulo ensina essa igreja a não receber esses rudimentos, a não estarem presos à aliança com Agar, que tipificava a antiga aliança, mas estarem sim aliançados com Sara, que tipifica a nova aliança, e lançando fora todos os rudimentos da antiga aliança para prosseguir, para caminhar, andando em direção a Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Agora, dentro dessa perspectiva da graça, a tua escolha, a minha escolha vai definir o que nós desejamos para a nossa vida. E isso é muito importante, minha gente. A gente precisa ter isso bem claro. As nossas escolhas definirão o que nós seremos. Não adianta você hoje ficar chorando por aquilo que você não semeou, por aquilo que você não batalhou, você não teve a sua participação. E é importante você fazer escolhas certas. É importante você entender que a graça consumou a obra da cruz,
que você é livre, que você é filho, que você não é mais nenhum escravo, que você é herdeiro, que você está aliançado com Deus, que a eternidade é tua, que as bênçãos de Deus reveladas na sua palavra pertencem a você, e ninguém pode tirar isso de você, porque Cristo te deu. Cristo te deu. Esse foi o maior prêmio que Cristo deixou para nós. Nos tornou livres, nos deu o maior presente. Nós precisamos escolher receber o presente, receber o dom de Deus, receber essa graça superabundante sobre nós. Lembre-se, gente, quem vive a lei deverá guardá-la totalmente. Olha o que diz o capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 3 de Gálatas. Você achou? Vamos ler então. Diz assim a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos ler novamente? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E você e eu sabemos muito bem que nós, seres humanos, nenhum de nós podemos cumprir a lei. Só uma pessoa pode cumprir a lei e dizer ao Pai: nas tuas mãos entrego todo o cumprimento da lei, está tudo consumado. E a partir dessa consumação, Ele nos presenteou com a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê pela fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você e eu recebemos Jesus, a vida eterna já é sua, a eternidade já é sua. Você já está reinando eternamente com o Senhor. Por isso que eu e você precisamos escolher permanecer em Cristo até o fim. A nossa escolha agora é só aceitar essa obra consumada, aceitar esse presente que Cristo nos deu e vivermos com toda a alegria o Evangelho. Vivermos com toda a alegria a plenitude das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, igreja de Nova Vida em Bangu, fique firme e debaixo da graça, e não se submeta a nenhum jugo da lei. A lei foi crucificada em Cristo, foi completada em Cristo. Ninguém mais pode sentenciar você. Você é livre. Aleluia, aleluia. Somos livres. Somos guiados agora pela lei do amor. O amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta, o amor que jamais acaba. E a lei do amor é a lei de Cristo na nova aliança. No amor, você e eu somos guiados pelo Espírito Santo. Para viver a graça simples, é só você render e se entregar e deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida, orientando você, ensinando você, mostrando a você o caminho a seguir, os passos a dar. E eu posso te afirmar, vale a pena ter esse sócio do nosso lado, vale a pena ter esse amigão do nosso lado, porque todos os dias Ele está contigo. Na graça Ele não sai mais de você. Lembre-se, Jesus usa você e eu, vasos de barro, para mostrar para nós
que a unção e o poder de Deus é manifestada através da nossa fraqueza e da nossa submissão ao Senhor. Você foi chamado nesses últimos tempos para ser canal de cura, canal de libertação, canal de milagres. E na medida que você e eu entendemos que nenhuma condenação há mais sobre nós, que justificados fomos pela fé, que agora somos templos do Espírito Santo, que o poder de Deus habita em nós, nós saquearemos o inferno e faremos proezas aonde estivermos. Aonde você e eu estivermos, as pessoas olharão para nós e falarão: oh, há um brilho em você. Não mais um brilho que era passageiro, como foi aquele onde Moisés foi lá e pegou as tábuas e teve que colocar um véu no seu rosto. Mas esse brilho é permanente, porque aquela glória que estava em Moisés no Monte Sinai foi saindo da sua vida. Mas a glória de Deus hoje não sai de você, a glória de Deus não sai de você, o poder do Altíssimo não sai de você. Aonde você vai, aonde você estiver, o Espírito Santo está em você, a graça revelada de Cristo é transmitida por você. Então seja a minha igreja, igreja de Cristo, esse canal de cura nesta semana. Não deixe ninguém te acusar. E eu sei que o acusador, ele todos os dias, ele vem nos assediar. Ele vem nos assediar. Mas lembre-se, é importante você saber que tudo que você e eu temos é graça. Pastor, e o que é graça? Favor que você e eu não merecemos. Você entende? Mas Ele te presenteou. Ele te amou. E Ele diz para a gente: antes de tu ser gerado no ventre de sua mãe, eu te escolhi, eu te nomeei, eu já sabia o seu nome. Eu já sabia quantos anos você teria. Eu já sabia que estaria imprimindo na sua mente, no seu coração, a minha verdade, a minha palavra. Paulo continua dizendo para essa igreja: nós, pelo Espírito Santo, versículo 5 do capítulo 5, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Atue e viva pelo amor. Da mesma forma que você foi amado por Jesus, que você viva o amor, que você continue correndo cheio de amor, que você não deixe o tempo de cristão ficar trazendo ferrugem sobre a sua caminhada cristã, mas que você todos os dias, independente de 30, 20, 50 anos que você tenha, a alegria do Senhor, que a sua força possa estar vibrando no teu espírito e no teu coração, que nada e ninguém possa fazer com que você fique inconstante em nenhum momento da sua vida, porque você tem plena convicção daquilo que você é. Você é templo de Deus, você é morada do Espírito, você é filho dele, você é participante dessas boas notícias em amor, você agora é a igreja que ele estabeleceu nessa terra. Igreja, fique com Cristo, é a melhor proposta para a gente. E se porventura alguém vier pregar um outro evangelho para você, trazendo outras sentenças para você, trazendo outras imposições para você, lembre-se, a verdade te libertou,
A verdade te libertou. O Evangelho te libertou. O Evangelho não te aprisionou. Jesus Cristo te libertou e declarou que cada um de nós, ao recebermos a salvação, nos tornamos livres. Então a graça não traz nenhuma obrigação, nenhuma imposição, nenhum não pode para você. A graça diz para você: olha, meu filho, ame. E na multidão do amor do Espírito Santo, cheio desse amor, você e eu poderemos andar cheio dele. E no capítulo 5, no versículo 16 do mesmo livro, livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que a gente andando em amor, vivendo o amor, não preso às legalidades das velhas alianças, nós vamos andar no Espírito, guiados pelo Espírito, ouvindo a voz do Espírito, tendo paz com o Espírito e fazendo as coisas acontecerem para a glória do Espírito Santo de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E no versículo 16 até o versículo 18, ele afirma para a gente: digo, porém, andai no Espírito, e jamais você e eu satisfaremos a concupiscência da carne. Lembre-se, a carne vai sempre militar contra o Espírito, e o Espírito sempre contra a carne. Os dois são opostos. Os dois são opostos. E um vai dizer uma coisa e o outro vai dizer outra coisa. Mas a proposta do apóstolo Paulo para nós, que vivemos o Evangelho de Cristo segundo a fé, ele declara no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estamos mais sob a ordem da lei, e sim a ordem da graça. A ordem da lei dizia, as obras da carne dizia, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e todas coisas semelhantes a essa estão dentro do mesmo pacote. Mas o fruto do Espírito, que é o amor, ele produz alegria, ele produz paz, ele produz longanimidade, ele produz benignidade, ele produz bondade, ele produz fidelidade, ele produz mansidão, ele produz em você domínio próprio. E contra o amor não há lei. Portanto, a minha proposta para você é: durante essa semana, até o próximo encontro, seja ele na quinta, para você ou para alguns, seja no domingo de manhã ou no domingo à noite, não esqueça, vamos viver em amor. Versículo 24 diz: os que são de Cristo Jesus vivem em amor e crucificaram a carne com as suas paixões. Aqueles que vivem em amor, vivem no Espírito e andam também no Espírito. Versículo 25. E o versículo 26 declara para a gente: não vamos ficar orgulhosos com isso, achando que somos alguém, porque tudo que flui de nós, através de nós, é dádiva, é presente, é a unção do Espírito por amor a cada um de nós. Não nos deixemos então, mas vivamos esse amor. Igreja, se alguém quiser tirar você do Evangelho da graça, não aceite nenhuma proposta desse indivíduo, dessa pessoa.
Mas fique com Cristo. Fique com o Evangelho. O que é o Evangelho? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Fique com a salvação. E entenda que a salvação, nela você se tornou uma nova criatura. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que nova criatura tu és. As coisas velhas não mais habitam em você, mas sim as coisas novas do Espírito, através da tua vida recriada nele. Receba o amor, receba a obra consumada e deixe com a obra de Cristo na cruz do Calvário toda a tua libertação e toda a tua consumação, toda a tua vida.